Boa noite a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos a essa live do Centro Acadêmico de Direito. Saúdo todo mundo que está aí acompanhando ao vivo e a todos que vão acompanhar nossa live que vai ficar salva aqui no nosso canal do YouTube, do CADIR da UNB. Hoje nós estamos numa live muito importante para tratar do tema entre a miséria e o vírus, né? Nós, do Centro Acadêmico de Direito da UNB, em parceria com o Centro Acadêmico de Direito 11 de agosto da USP, articulamos uma iniciativa nacional que está sendo bastante repercutida, e é por isso que nós trouxemos vários convidados aqui para a gente conversar um pouco da conjuntura atual do país, da importância do protocolo de impeachment. Vou começar me apresentando. Meu nome é Luísa Valadares, eu sou estudante de Direito aqui da UNB, construí o Centro Acadêmico. Também faço parte do coletivo Juntas e do coletivo Juntos. É um prazer estar aqui com vocês, vou mediar essa live junto com a Bianca, que daqui a pouco vai se apresentar também. A gente sabe que está vivendo um período bastante complicado da pandemia no Brasil. O Brasil se tornou o epicentro da pandemia mundial, isso muito por conta da má gestão do governo Bolsonaro, e a gente não pode permitir que esse genocida continue no poder. Infelizmente, diante das condições de crise sanitária que nós estamos vivendo, nós não podemos ocupar as ruas como gostaríamos de estar ocupando. Então, nós, os Centros Acadêmicos de Direito, da UNB, da USP, em parceria com o coletivo de advogados, tocamos uma iniciativa nacional em que vários centros acadêmicos hoje, dia 31 de março, dia em que o governo Bolsonaro, Bolsonaro e seus apoiadores comemoram um golpe militar, fizemos um ato massivo de protocolos de impeachment. Então, é dentro desse contexto que a gente precisa afirmar a importância e a necessidade do movimento estudantil forte, como sempre foi no período da ditadura militar, como sempre foi em defesa da democracia, da liberdade de expressão. Hoje é um dia histórico que a gente coloca as nossas entidades nessa frente de batalha, né? Mais de 35 centros acadêmicos estão protocolando pedidos de impeachment no dia de hoje. Nós fizemos aqui em Brasília um ato simbólico, estendendo uma faixa ali no Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes, com todas essas entidades que estão participando. É uma honra para mim estar mediando essa live junto com a Bianca, e sem mais delongas, queria passar aí a palavra para a Bianca. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Vou me apresentar primeiro e depois apresentar os nossos queridos convidados. Bom, eu sou a Bianca, também faço parte do Centro Acadêmico de Direito da Universidade de Brasília. Junto com a Luísa e com o André, também faço parte do coletivo Juntos e Juntas também. E vou falar um pouquinho dos convidados para vocês. A gente vai ter a Luciana Genro, que é uma advogada com pós-graduação em Direito Penal, mestre em Filosofia de Direito na USP, fundadora da Rede Emancipa, um cursinho preparatório para o Enem para jovens de baixa renda, que atualmente exerce seu terceiro mandato como deputada estadual, além de ser militante, ativista feminista e uma verdadeira inspiração para gerações que buscam a construção de uma nova esquerda para o país. Na sequência, nós teremos o José Geraldo. Ele é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e também é ex-reitor da Universidade de Brasília, idealizador do projeto Direito Achado na Rua. Teremos a Letícia Chagas, atual presidente do Centro Acadêmico de Direito 11 de agosto da USP e também militante do coletivo Juntos. Teremos o André, que vai ser o primeiro a falar, o André de Sá, ele é o primeiro secretário e diretor do Centro Acadêmico de Direito da Universidade de Brasília, e também é o nosso companheiro de lutas e militante do coletivo Juntos. André, eu passo a palavra para você. Boa noite a todas e todos. Como Bianca me apresentou aí, eu sou militante do Juntos, do Centro Acadêmico de Direito da UNB, um centro acadêmico com muita história, o Centro Acadêmico de Eda Santos Delgado.
Sou do DCE da UNB, o DCE que leva o nome de Onestino Guimarães. E nesse 31 de março, né, que é um dia em que a extrema-direita comemora o golpe militar, comemora 1964, é importante a gente lembrar todos aqueles, os nossos, que morreram na ditadura militar, lutando por um outro futuro, por um outro mundo, pela democracia no nosso país. E é importante ressaltar isso, ainda mais nós que somos da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, em que Ieda Santos Delgado, uma estudante da nossa faculdade, que frequentou as mesmas salas e corredores que nós, que foi brutalmente assassinada pela ditadura militar. Nosso DCE, que leva o nome de Onestino Guimarães, um importante lutador contra a ditadura militar, assim como Ieda Santos Delgado. E não foi à toa que nesse dia, 31 de março, a gente escolheu como o dia em que 45 centros acadêmicos de direito de todo o país protocolaram, cada um pedido de impeachment contra esse presidente genocida que está no poder. É importante destacar essa palavra genocida. A gente viu as prisões que aconteceram de militantes que agitaram uma faixa aqui em Brasília, falando que o Bolsonaro é genocida. Nós temos visto o uso excessivo da Lei de Segurança Nacional como uma forma de intimidar militantes, de intimidar lutadores. E o que a gente tem visto é uma política negacionista desse governo que contribuiu para a situação pandêmica que nós temos hoje no Brasil. Nós estamos hoje com 300 mil mortes no país, 6 mil pessoas esperando um leito de UTI, 3 mil mortes diárias, e a política genocida que o governo tocou foi fundamental para a gente chegar nesse momento. E por isso, nesse momento em que a gente não pode ocupar as ruas, em que a gente não pode esperar 2022 para derrotar Bolsonaro, o impeachment urgente, nós temos que derrotar agora o Movimento Nacional de Estudantes de Direito, com a iniciativa aí do 11 de agosto, com a iniciativa do CADIR da UNB, decidiu fazer esse protocolo em massa de pedido de impeachment, como uma forma de pressionar a Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, a cumprirem o seu papel, que é votar o impeachment desse genocida. Nós estamos travando uma luta enorme para conseguir vacinar a nossa população. A gente viu como o Bolsonaro atuou contra as medidas sanitárias, e isso é importante ressaltar, se configura como um crime de responsabilidade. Os nossos pedidos de impeachment que foram protocolados hoje expressam isso, e o nosso desejo era justamente que a gente pudesse ocupar as ruas, que a partir das ruas que a gente vai conseguir derrotar Bolsonaro, assim quando for possível. Mas nesse momento em que a gente está com a pandemia é difícil fazer manifestações de massa, essa iniciativa dos estudantes de direito é fundamental, e eu acho que hoje a gente deu, como a Luísa falou, foi um dia histórico para o movimento estudantil, em que a gente conseguiu fazer um movimento de unidade nacional para pressionar esse governo, colocar esse governo contra a parede. É claro que a gente não tem ilusão que o nosso pedido de impeachment vai ser aceito por esse Congresso Nacional, que tem negociado com esse governo Bolsonaro, tem aceitado, tem deixado passar todos os crimes de responsabilidade que esse governo cometeu. Mas é o papel da nossa geração, a geração de Marielle Franco, essa geração que ocupou escolas em todo o país, essa geração construiu o tsunami da educação contra o Weintraub, essa geração construiu a primavera feminista do Orinão, essa geração que é uma geração com uma capacidade revolucionária imensa. É o papel da nossa geração derrotar o bolsonarismo, ser essa barreira intransponível contra o fascismo no nosso país. Eu tenho cada vez mais esperança de que a primavera vai chegar, e a gente tem que construir isso a partir das nossas mãos, a partir da nossa luta. Eu acho que eu estou muito orgulhoso do papel que a gente teve hoje. A gente teve muito esforço, né, Letícia, em organizar tudo isso, esses pedidos de impeachment. A gente passou semanas aí articulando, escrevendo esses pedidos de impeachment. Enfim, acho que a expressão que teve isso hoje na mídia tem a ver com o reflexo do nosso trabalho. Enfim, eu não sei como está meu tempo, não contei aqui, não sei se tem mais tempo para falar, mas, enfim, queria registrar isso, que é possível derrotar Bolsonaro. Nós não temos que esperar a eleição de 2022 para derrotar Bolsonaro. Apesar de que a luta nas urnas é fundamental, nós temos que travar. Mas o Bolsonaro tem que ser derrotado agora, o impeachment é urgente. Esse é o nosso papel. Nós não podemos continuar esse governo genocida,
que tem colocado cada vez mais, tem matado cada vez mais pessoas que a gente ama, parentes nossos, e que por isso é nossa tarefa histórica derrotar o bolsonarismo. Então, queria registrar aqui, agradecer a presença de todos os convidados, agradecer a todo mundo que está vendo, espero que todos estejam bem nesse momento, e dizer que é possível derrotar o Bolsonaro, e fora Bolsonaro, estamos juntos na luta, muito orgulhoso da nossa ação hoje. Muito obrigada, André. É isso mesmo, fora Bolsonaro. E antes de passar a palavra para a nossa próxima convidada, queria agradecer todo mundo que está assistindo e acompanhando a nossa live aqui pelo nosso canal do YouTube. Dizer que vocês podem interagir pelo chat ao vivo, mandar perguntas, enfim, comentários. Dizer também que a gente vai emitir certificado de 2 horas complementares para quem assistiu a essa live, a esse evento. E o link para você se cadastrar e receber essas horas está no chat. E agora eu queria passar a palavra para a nossa querida deputada estadual, Luciana Genro, que, como a Bianca apresentou, vem inspirando aí a nossa geração na construção de uma esquerda alternativa, de uma esquerda em movimento, de um novo futuro para o país. Vai lá, Luciana, a palavra está contigo. Muito obrigada, gurias. É uma alegria enorme estar com vocês aqui. Eu quero saudar o professor José Geraldo, quero saudar a Bianca e a Luísa, que estão mediando, a Letícia e o André, que também fazem parte da nossa mesa virtual. E quero começar parabenizando vocês por esse movimento que fizeram hoje. O André disse que está orgulhoso e tem motivos para estar orgulhoso, porque, de fato, vocês fizeram um movimento muito relevante na conjuntura política do país. Eu tive o orgulho de participar de um dos primeiros pedidos de impeachment que foi feito do Bolsonaro há cerca de 1 ano atrás, um pouco mais de 1 ano atrás, que foi encabeçado pela Fernanda Melchiona, Sâmia Bonfim, que teve apoio de vários intelectuais, de vários artistas, e que arrecadou 1 milhão de assinaturas. E está lá o presidente da Câmara, que na época era o Maia, ficou sentado em cima do nosso pedido de impeachment. Agora o novo presidente da Câmara segue sentado em cima do impeachment, mas a conjuntura mudou um pouco. E eu acho que é importante, nesse 31 de março de 2021, a gente trocar uma ideia sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Então, esse pedido de vocês vem numa boa hora, e essa live também num momento muito interessante da gente avaliar o que está acontecendo no país, né? E primeiro lamentar, né, a tragédia sanitária e social que nós estamos vivenciando, com milhares de pessoas mortas, com gente morrendo sem atendimento, gente morrendo por falta de oxigênio, por falta de UTI, e uma situação de crise social muito dramática, né, com um desemprego que aumentou brutalmente, um desalento enorme, especialmente as mulheres foram vítimas preferenciais da pandemia no desemprego. A gente sabe que o fechamento das escolas foi necessário, segue sendo necessário, mas isso afeta brutalmente não só as crianças, os adolescentes que ficam sem aula, mas as mulheres, né, chefes de família, ou mesmo as mulheres que têm um marido presente, mas que, em geral, são elas as responsáveis, né, por cuidar dos filhos, por cuidar da casa, e a pandemia sobrecarregou de uma maneira brutal, fazendo com que muitas ficassem desempregadas ou tivessem que abandonar os seus empregos. Então, a situação é muito, muito, muito ruim para o nosso povo. E o governo, como o André bem descreveu, o governo é um governo genocida, é um governo que eu não tenho a menor dúvida que o Bolsonaro, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser julgado por crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. Eu acho que é por isso, inclusive, que ele se irritou tanto com essa palavra de ordem de chamá-lo de genocida, né? Porque caiu como uma luva. E ele vem produzindo provas atrás de provas desse genocídio, quando desdenhou da pandemia, dizendo que era uma gripezinha,
quando desdenhou da máscara, dizendo que era coisa de maricas, quando desdenhou da necessidade de isolamento social, dizendo que era, né, gente que não queria trabalhar, quando ele desdenhou da vacina, inclusive, dizendo que podiam virar jacaré, né, uma coisa que não precisa muita pesquisa para recolher as provas que vão incriminá-lo futuramente no Tribunal Penal Internacional. Só que a gente não pode esperar até lá, né, porque a gente não sabe quando que isso vai acontecer. E nós precisamos fazer a nossa parte, especialmente num momento em que a gente vê que tem uma crise no andar de cima. Né? O que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje, com as mudanças dos ministros militares, é um sintoma de crise no andar de cima. Né? A burguesia ela não está mais unificada em torno do Bolsonaro. E isso ficou ainda claro naquele dia em que o presidente da Câmara, logo depois daquela criação do comitê de crise do Covid, aliás, um comitê de crise criado 1 ano depois de começar a crise, né? Era uma cerimônia que tinha como objetivo mostrar unidade, mas logo depois o presidente da Câmara foi lá e fez um discurso dizendo que estava dando um sinal amarelo, né? Um ultimato para o Bolsonaro se enquadrar ou o impeachment poderia vir à pauta. E isso é assim porque a burguesia está vendo o descalabro do governo no tratamento da pandemia e está, inclusive, atrapalhando os negócios da burguesia, né? Porque o atraso da vacinação ela prejudica a retomada da economia, os problemas da política externa, e por isso o chanceler teve que cair, a política ambiental, por isso o Salles também está na mira. Tudo isso são descalabros do Bolsonaro que têm consequências para os negócios capitalistas, né? Então a gente está vendo essa divisão lá em cima. E, além do mais, a entrada do Centrão, né, nas negociações orçamentárias, ali pressionando por emendas, por liberação de recursos, trouxe um outro ingrediente, que é o ingrediente do teto, né, do desejo, da exigência da burguesia de que não se pode furar o teto, de que tem que ajustar, de que tem que esgoelar as contas públicas, ao contrário, inclusive, do que os governos estão fazendo nos Estados Unidos, na Europa. O Biden mandou um cheque de não sei quantos $1.000 para casa de cada um dos americanos, né? E o Biden não é nem socialista, nem comunista, nem de esquerda, talvez, um centro-esquerda capitalista, capitalismo responsável que está vendo que agora é necessária uma injeção maciça de recursos na economia, não só para salvar o povo da miséria, mas para salvar os próprios negócios capitalistas que estão em dificuldade, especialmente os pequenos, os médios, que estão literalmente quebrando por causa da pandemia. Então, essa pressão do Centrão para furar o teto também está colaborando para uma desconfiança cada vez maior da burguesia em relação ao Bolsonaro. E ele não é bobo, né? Ele tem instinto de sobrevivência. Então, essas movimentações de golpe ou de autogolpe, elas que já vinham ocorrendo, porque o Bolsonaro sempre quis fazer um fechamento do regime, né? Fazer um fechamento das liberdades democráticas, nunca conseguiu, porque ele nunca teve força política para fazer isso. E agora, numa situação mais desesperadora, né, mais acuado como ele está, essas movimentações golpistas se tornam ainda mais evidentes, o que também gerou, ao que me parece, uma divisão nas Forças Armadas, porque parece que ele não tem apoio da cúpula das Forças Armadas para fazer essas movimentações, né? Então, os comandantes ali mais ligados, digamos assim, à constitucionalidade, menos afeitos a levar política para dentro dos quartéis, foram substituídos. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem condições de ganhar o apoio do conjunto das Forças Armadas para essas aventuras golpistas. Mas, nas polícias militares estaduais, ele ainda tem muito apoio. Tá? E isso se denota como um perigo, porque ele quis, através dessa emenda que o deputado Major Vitor Hugo estava tentando votar na Câmara, dando poder para o governo em comandar as polícias militares durante a crise da pandemia,
demonstra que ele tinha a intenção, sim, ou que ele tem a intenção, inclusive, de gerar confusão através da instigação das polícias militares à rebeldia contra as medidas dos governadores em relação à pandemia. Medidas que, inclusive, são muito tímidas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um governador do PSDB que não é um bolsonarista e que tem cedido o quanto mais ele pode para os negócios, né? Para a abertura e a flexibilização, mas mesmo assim o bolsonarismo está enlouquecido contra ele. Então, eles têm apoio nas polícias, as polícias estão extremamente sobrecarregadas com essa exigência de controlar aglomerações, são mal pagas, estão expostas ao vírus e não receberam vacina, né? São poucos os estados que estão vacinando as polícias, então tem um caldo de cultura ali dentro muito propício ao bolsonarismo, até pelas ideologias armamentistas e militaristas que o Bolsonaro propaga. Então, nós estamos nesse momento de divisão nas alturas, o que nos dá maiores condições para conquistar o impeachment, né? Para que o impeachment tenha maior chance de progredir dentro do cenário da Câmara dos Deputados. Mas isso, obviamente, não é tão simples, porque esse é o último recurso, porque um impeachment se sabe como começa, mas nunca se sabe como termina, né? E a burguesia, se caminhar para o impeachment, vai querer caminhar para uma transição segura, serena, para as mãos do Mourão, mas eles não têm segurança de que isso vá se dar dessa maneira, até porque nós da esquerda, obviamente, pelo menos nós do PSOL, acredito eu, não iremos, né, concordar com uma transição pacífica para as mãos do Mourão. Nós vamos ser obrigados a exigir eleições gerais se o impeachment de fato progride, né? E vamos ter que mobilizar o povo assim que a pandemia nos der condições para fazer isso. Nós tivemos exemplos, né, como foi o caso do Paraguai, que o povo foi para a rua mesmo no auge da pandemia, tamanho era o descalabro da forma como o governo estava tratando, né? Aqui, nós estamos exigindo medidas de isolamento, estamos exigindo um auxílio emergencial decente, estamos exigindo vacina, e em algum momento, quando acalmar esse pico de lotação dos hospitais, das UTIs, essa situação realmente desesperadora, nós vamos ter, sim, que voltar às ruas, né? De onde uma grande parte do nosso povo não saiu, né? Não teve condições de fazer isolamento social, porque se ficasse em casa, morreria de fome, né? Então, essa combinação entre a luta pelo impeachment, a luta pela vacina, a luta por um auxílio emergencial decente e também as ações de solidariedade ativa, né, da gente recolher doações, da gente ir para os bairros, ir para as vilas, ir para as periferias, levar alimentos, levar kits de higiene, levar, enfim, itens de sobrevivência básica, né, para a população mais carente, também vai fortalecer os nossos vínculos com esse povo, né, porque nós precisamos que a esquerda tenha enraizamento social. E nesse momento, enraizamento social também significa solidariedade ativa com as pessoas que estão vivendo enormes dificuldades para sobreviver na pandemia. Então, eu deixo aqui os meus parabéns gigantesco para vocês, o meu orgulho, inclusive, de ter sido aluna da USP, lá no centro acadêmico, que é parceiro de vocês nessa luta pelo impeachment, né? Eu fiz o meu mestrado lá na USP, e já estive aí na UNB também, fazendo debates, fazendo palestras. Uma das recordações mais bonitas que eu tenho da campanha de 2014 foi um evento aí na UNB com a juventude, com os estudantes, que como acho que foi a Bianca que falou, a juventude, essa geração tem uma missão muito especial, né? Uma missão de reconstruir uma esquerda consequente, uma esquerda coerente, uma esquerda que supere a conciliação de classes, que supere a ideia de que o nosso papel é chegar no poder e administrar os negócios da burguesia, fazendo alguma política social.
e fortalecer uma esquerda que realmente seja antissistêmica, que seja anticapitalista e que possa oferecer ao povo brasileiro uma alternativa de mudanças estruturais. A gente sabe que essa alternativa ela só pode ser construída de baixo para cima, com mobilização e com organização social. Então, o que vocês estão fazendo nos centros acadêmicos é muito importante, muito necessário e um grande exemplo para todos que querem, de alguma forma, participar e lutar para enfrentar o Bolsonaro e derrotar esse verme, para que a gente possa também derrotar o vírus da Covid. Então, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Muito obrigada, Luciana. É uma honra ter você com a gente. Com certeza, sua presença aqui agregou a nossa luta mais que positivamente. Agora eu vou passar a fala para o José Geraldo. Obrigado, Bianca. Cumprimento você e Luísa Valadares, que nos moderam. E na bancada, a deputada Luciana, o André de Sá e a Letícia Chagas, que dividimos aqui o espaço de interlocução. É uma alegria estar aqui, fico orgulhoso. Eu tenho assim, uma admiração que não é só política, é também teórica sobre o significado da participação estudantil na luta social do Brasil, uma luta de décadas, né, que está articulada às grandes mobilizações pela condição de autonomia do país, o petróleo é nosso, por exemplo, né, mas também a luta pela reforma da universidade. E se temos um modelo de universidade hoje com uma construção próxima de uma participação mais democrática, foram as lutas estudantis, que na esteira do Plano de Córdoba, no Brasil, fez esse processo, também construindo uma enorme pauta cultural que ajuda a compreender o sentido político de emancipação na nossa sociedade e de nosso povo, né? Então, é um orgulho que se renova com o fato de que aqui, hoje, no 31 de março, vocês estejam presentes de novo com essa mesma disposição de representar, enquanto movimento estudantil, quanto movimento social, né, o compromisso com a sociedade e com o povo, nessa iniciativa de elaborar essa petição de impeachment, né? Queria cumprimentar especialmente a deputada Luciana Genro, né, que, do que me diz respeito, vem precedida pelos vínculos de amizade aos seus ancestrais, Adelmo e Tarso. Tarso tem sido um interlocutor de primeira hora na construção do direito achado na rua, né? Ainda aos tempos que dirigia a Associação dos Advogados Trabalhistas do Rio Grande do Sul, né? Publicou até obras do Roberto Lira Filho sobre os auspícios da associação, né? Então, você é precedida por esses vínculos de amizade que eu tenho, mas você avança para muito além do que essa amizade representa pelo papel que você constrói como uma expressão política forte no Brasil. Há pouco vi meu amigo Reginaldo Brant aí fazer o registro de respeito pela sua trajetória, né? E olha que o Reginaldo é uma pessoa que está fora do movimento estudantil, é um servidor aposentado do Banco Central, mas um grande e amoroso brasileiro interessado na luta social. Vi que o Reginaldo, aliás, se vacinou hoje, a segunda dose dele. Então, viva a ciência, viva o movimento sanitarista brasileiro, viva a Constituição de 88, viva o SUS e viva o Zé Gotinha, né? No nosso tempo, havia uma canção que dizia: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É o que vocês estão mostrando, discernir o momento, né? Não esperar acontecer, serem protagonistas. Como Luciana, eu assinei também algumas petições desses 74 impeachments que já estão depositados. Hoje,
aumenta o número, porque as oposições no parlamento também estão preparando mais um, e dos estudantes deve vir aí um conjunto um pouco maior por causa do modo como vocês articularam a sua ação política. Mas quero dizer, como professor de Direito, que ainda que tendo participado da redação de algumas das peças, das que assinei, né, tive assim, a enorme satisfação de acompanhar, lendo de ponta a ponta, a qualidade técnica da peça que vocês apresentaram, né, e que caracterizam, né, sob o ponto de vista social, político, histórico, jurídico, a responsabilidade em que incide a autoridade, o presidente da República, no presidencialismo, que o torna, do ponto de vista jurídico, objeto da ação de impeachment e de seu afastamento. É claro que o impeachment requer uma ação política também, e esse debate que estamos fazendo, essa mobilização que está sendo feita, o 11, o IEDA dado, né, é importante e traz o movimento estudantil para esse protagonismo que acho até que pode fazer com que a sua petição se torne uma petição que possa desencadear uma atitude política de mudança do eixo da governança no país pelo colapso a que alcançou com essas características, né, de uma atividade que beira o genocídio, de certa maneira, qualificável como tal, né? Essa cifra tão dramática que faz com que o Brasil detenha 34% do que é a mortalidade global no caso da pandemia, e que, do ponto de vista dos países que têm maiores ocorrências, ele seja o responsável por uma estatística que é absolutamente assustadora e que o leva, enquanto país, a ficar isolado do mundo pela condição incompetente e simultaneamente deliberada de operar uma política ou uma necropolítica, se quisermos usar a linguagem contemporânea, né? Eu acho que a peça diz isso com clareza. Não se trata de uma pedalada fiscal, em suma. Se trata de um rol extenso, todo ele tipificado do ponto de vista de enquadrar um conjunto de atos e omissões que configuram o crime de responsabilidade e o crime de lesa humanidade, que, como disse Luciana, em algum momento também fará um novo réu na Corte do Tribunal Internacional, né? Então, eu queria dizer assim da importância que vocês cumprem enquanto movimento estudantil e que os habilitam a serem interlocutores desse processo, porque o movimento estudantil não é corporativo, não defende interesses de facção. Historicamente, sempre foi uma mobilização de interesse geral, mobilizada pelo papel protagonista em defesa da sociedade e das causas mais gerais, da democracia e dos direitos, né? Então, esse é um ponto que eu acho importante fixar como saudação, né? E o outro, ainda voltando à canção, né, é dizer como vocês sabem fazer a hora e estabelecer essa discussão num 31 de março. E com a sua construção cultural expressa no ato político que realizam, dá significado ao que no 31 de março está em debate como simbólico, né? De certo modo, vocês dizem que ditadura, autoritarismo, repressão, censura, tortura, exílio, banimento não se comemoram, não se celebram. Se inscreve na pauta da transição, da justiça que responsabiliza o crime político, na linha do nunca mais, na linha de colocar em causa aquilo que representa, do ponto de vista da negação da ação democrática,
o descalabro de toda a ditadura, de todo o totalitarismo, né? Então, essa condição do 31 de março, já que Luciana fez uma análise conjuntural e política bastante preciosa, me permite aqui com vocês discutir o simbólico do ato que vocês estão celebrando, de mostrar que é verdade, como dizia Marx, que a história que se realiza num tempo como tragédia e se repete como farsa, na farsa que estamos presentes, não significa que o dano não seja gigantesco. E que vocês, com isso, esclarecem o sentido simbólico do que significa lutar contra a ditadura e o que foi isso no nosso país. Lutar pela anistia, por exemplo, por fim à ditadura e recuperar a capacidade política ativa dos sujeitos que lutam pela transformação da sociedade, não a autoanistia do que se vale aquele que perpetrou crimes de lesa humanidade, que torturou, que baniu, que exilou, que prendeu arbitrariamente e que se incrusta no sentido nobre da anistia como resgate da política daqueles que lutaram pela democracia, né? Vocês trazem o simbólico de que é preciso reformar a lei de anistia para reinterpretá-la à luz do que ela representa, não admitir autoanistia, não ser uma autoliberação de quem praticou danos que são imprescritíveis e que são lesa humanidade. Acho que vocês simbolizam o que foi na luta pela redemocratização, inscrever o horizonte da estatuinte, da constituinte como uma mediação política para poder negociar um projeto de sociedade que fosse emancipatório, que construísse a possibilidade de acesso do mundo do trabalho e da sociedade civil organizada na participação do poder político, a democracia direta, a democracia participativa, e na inserção na distribuição social da riqueza que o coletivo produz e que no capitalismo e no neoliberalismo é acumulada de forma egoísta e concentradora. Então, vocês trazem o debate da luta constituinte para se colocar contra, no que está em causa na atuação da governança atual, esse mecanismo que se repõe como movimento histórico de golpismo, que é um golpismo contra a Constituição, contra a democracia, contra o Estado de Direito e, em última análise, contra os trabalhadores. Basta ver o conjunto de medidas que foram implantadas em seguida ao afastamento indevido da presidência da República. Reforma trabalhista, a reforma da justiça, todas as formas a partir das quais se recupera, vamos dizer, uma acumulação que nega direitos, que recusa a participação ativa do social organizado, que criminaliza o protesto e que agora quer trazer a lei de segurança para inibir a oposição à capacidade política protagonista e transformadora. E quero dizer que vocês também trazem esse debate num contexto de transição para o nunca mais expresso na tese da memória e da verdade. Quer dizer, vocês vão a fundo na linha de mostrar, né, que essa junção de interesses econômicos e de detentores dos meios de produção incorpora, né, umas camadas médias da sociedade que se prestam a serem os garantes desse processo, como, por exemplo, está acontecendo de novo, porque não foram objeto de avaliação de suas condutas responsabilizáveis, como na América Latina, de um modo geral, que tem presidentes militares de repúblicas onde vivemos ditaduras, presos até hoje, destituídos de suas atribuições políticas, né, caso da Argentina, na ideia de que, como justiça de transição, é preciso refundar as instituições, aprofundar a construção democrática, né? Ao contrário, que a gente está vendo, o que não foi feito, essa guarda pretoriana permitir que se abram espaços milicianos, espaços clandestinos no espaço da política, né, para uma ação, né, que faz da baixa política
da política de compadrio, da política de conspiração, uma possibilidade, até porque esses setores estão compensados, apoiados na sua ação incompetente e se autorremunerando com os cargos públicos distribuídos hoje aos milhares para os estamentos médios da estrutura militar. Né? Então, eu queria dizer assim, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Dizia a canção do meu tempo, e vocês estão mais uma vez demonstrando isso, e a peça que prepararam é exemplar. Ela pode ser lida nos nossos cursos de direito como um modelo de construção de uma boa petição de impeachment. Ela é muito bem fundamentada, muito bem documentada, muito bem articulada e respondível do ponto de vista de qualquer tergiversação. Agora, enquanto movimento políticos, vocês têm que criar a base social para que a mediação política faça a petição prosseguir. Né? E acho que vocês têm muita razão para realizar isso. E cumprimento aqui presentes, em nome do conjunto do estudantado de Direito, a Letícia, do 11, e o André, do IEDA, né, para honrar aqueles de nós, né, que estudantes também, como Ieda, como Onefino, mas também como Paulo de Tarso Celestino, que foi estudante de Direito e seu corpo até hoje não foi encontrado. Parabéns e espero realmente, né, eu quando tomei posse como reitor, disse para estupefação de meus colegas acadêmicos, né, que os estudantes acertam até quando erram. Né? Agora, imagine quando eles acertam até quando acertam, que é o caso que vocês estão fazendo agora, acertando até quando acertam, né? E dando uma lição muito importante de cidadania e de luta pela democracia em nosso país. Parabéns aos centros acadêmicos que protagonizam a hora e o lugar, né? E fazendo acontecer. Parabéns. Muitíssimo obrigada, professor Zé Geraldo. Eu acho que a nossa mesa está com uma qualidade assim, excelente. Agradeço muito a fala do Zé, da Luciana, do André, que conversaram com a gente até agora. O informe que eu preciso dar para vocês é que o Felipe Santa Cruz, muito embora tenha confirmado a presença aqui no nosso evento, por um motivo de agenda, ele não pôde participar. Nós estávamos aguardando ver se ele terminava os compromissos para entrar, mas infelizmente ele não pôde entrar até agora. Mas oportunidades não faltarão para a gente debater outros temas futuramente com ele aqui no nosso canal do YouTube do CADI. Queria também saudar todo mundo que está interagindo no chat, podem mandar mais comentários, saudar os professores que estão aqui presentes, professora Thalita Rampim. Vi que houve uma manifestação da ADUMB aqui também. Acho que é muito importante que os estudantes e professores estejam juntos nessa luta para a gente fazer uma universidade forte, como o André falou aí, como trincheira de lutas em defesa da democracia. Mas agora queria passar a palavra para nossa querida Letícia Chagas, né, que é presidente do Centro Acadêmico de Direito, 11 de agosto, da USP. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. Queria primeiro saudar a presença aqui do professor José Geraldo. Foi uma honra poder te ouvir aqui nessa noite. Saudar as meninas da mesa, a Luísa e a Bianca, o André, que está participando comigo, que representa aqui o CADI, né, que junto com o 11 fez essa iniciativa tão importante. E saudar a Luciana, para mim é uma honra estar numa mesa com ela. Eu conheci o pessoal nas eleições de 2014, então para mim Luciana é uma grande referência e faz parte da minha trajetória que me trouxe até aqui como presidente do 11, né? E acho que a primeira coisa importante de se colocar aqui hoje é que falar e fazer iniciativas como essa que o 11 e o CADI fizeram dessa vez, em parceria com a FENED, é muito mais do que simples retórica, né? É muito mais do que uma simples iniciativa para as nossas entidades, né? Mas é uma questão de necessidade, né? Uma questão de conjuntural, de pautar o impeachment como centralidade das nossas próximas ações e das nossas ações presentes também, né?
Ontem eu estava assistindo Profissão Repórter, por exemplo, na Globo, que passou aqui, ontem, no programa de ontem, uma médica, o dia de uma médica num hospital, que é referência de Covid em São Paulo, né? E acho que aquilo me chocou muito, a ilustração de um período em que nós vivemos hoje no Brasil, né? Hoje a gente vive um período em que muito para além de ter um governo que é autoritário, que é fascista, que nós sabíamos de todas essas questões, especialmente os estudantes, né, que lá nas eleições de 2018 já se pautavam pelo antifascismo, já deram uma série de recados ao governo Bolsonaro logo no primeiro turno das eleições. Para muito além disso, hoje a gente tem um cenário de morte, né, um cenário de fome, de miséria, como colocam aqui o título do nosso evento de hoje. Então, muito mais do que retórica, o impeachment é uma necessidade, precisa ser pautado cada vez mais com essa necessidade que ele pede, né? Nós do 11, do CADIR, desde o início de 2020, já pautávamos o impeachment nas nossas entidades, né? Já pautávamos e apoiamos a iniciativa que a Luciana contou, né, dos parlamentares do PSOL, que foi uma das primeiras iniciativas do impeachment, e naquele momento existia uma disputa de narrativas, né, alguns setores, mesmo setores da esquerda, não se colocavam favoravelmente, né, ao impeachment, existia pessoas que colocavam, não é a hora agora, né, de fazer um processo como esse, mas nós, desde o início, nos colocamos favoravelmente, e veja a que ponto nós chegamos, né, nas nossas universidades, por exemplo, existia uma disputa de narrativas grande, com o PT, por exemplo, que não queria pautar impeachment já no início da pandemia, em que nós já víamos aonde nós poderíamos chegar. E acho que foi muito importante a posição que os nossos centros acadêmicos tomaram logo do início dessa luta e a posição que o PSOL tomou também em pautar o impeachment logo no início de 2020, porque essa é uma luta extremamente importante, né? É uma luta que já se colocava e o cenário que nós chegávamos aqui não é o cenário que nós queríamos, né? Mas era um cenário que a gente sabia que já seria possível, né? De extremamente de uma quantidade de mortes extrema, de uma quantidade de pessoas em situação de pobreza também, né? E para falar nesse sentido, acho que a nossa iniciativa aqui hoje também traz questões importantes, simbólicas, né, de qual vem sendo a relação do Bolsonaro com os estudantes desde o início de seu mandato, né. Então, nós tivemos estudantes ali que pautaram o tsunami da educação em 2019, como o André colocou, e a gente tem um governo que, tanto na figura do Bolsonaro quanto de seus ministros, sempre buscou atacar os estudantes, né. A fala do Weintraub de que os estudantes só fazem balbúrdia é a maior ilustração disso, né. E nós, enquanto estudantes, apresentarmos o impeachment nesse momento, demonstra que a gente sabe fazer ações com muita qualidade, a gente sabe fazer ações com peças muito boas, né, como o professor José Geraldo trouxe, mas também articulações políticas muito boas. E, para além disso, a posição e a narrativa do Bolsonaro é de constantemente colocar os estudantes em contraposição ao resto da população, né? Colocar os estudantes contra a classe trabalhadora brasileira. Isso não é verdade, né? O título desse evento, mais uma vez, demonstra que as nossas preocupações são muito além dos problemas universitários que o governo Bolsonaro tem colocado, né? A exemplo da perseguição de professores, a exemplo da interferência nas universidades federais. Nós pautamos também demandas que são extremamente caras à camada mais pobre da população, né? Que é justamente a camada que Bolsonaro também tenta seduzir, mas nós sabemos que a política de Bolsonaro hoje não é uma política que favorece as camadas mais pobres da população e a gente precisa pautar isso porque estudantes e classe trabalhadora estão juntos, não há essa dicotomia que Bolsonaro a todo momento tenta colocar, né? Nós estamos juntos, estamos pautando uma política que seja uma política socialista, né? A gente também acredita num outro mundo que não é o mundo que Bolsonaro pauta hoje, né? Um mundo em que aos poucos a gente tenta construir, um mundo que, mesmo num cenário tão difícil, nós temos pautado a importância do auxílio emergencial, por exemplo, né, que a despeito do que Bolsonaro tenta dizer, ele não era favoravelmente, o governo, especialmente na figura do ministro da Economia, a todo tempo tenta oferecer um auxílio emergencial que não contempla as demandas da população, e os estudantes colocam também essas como suas pautas centrais na luta, né? O impeachment hoje é pela nossa sobrevivência e pela sobrevivência da classe trabalhadora brasileira, né?
né? E é importantíssimo ainda colocar isso pensando aonde eu estou inserida na minha faculdade, né? Eu sou a primeira presidente negra do Centro Acadêmico 1 de Agosto, meus pais também são da classe trabalhadora, contrariam em muito o perfil de quem eram os estudantes da Faculdade de Direito da USP, e é muito importante que nós, hoje, estudantes negros e negras, estudantes de escolas públicas que estamos chegando nas universidades públicas brasileiras há alguns anos, que a gente possa pautar também a importância da luta das nossas comunidades e a importância das demandas que os nossos pais e que as nossas famílias têm diante de um governo tão nefasto como esse, né? E aí, já caminhando para o final, contar um pouco de quais são as iniciativas que o 11 tem feito desde o início do ano de 2020, quando nós assumimos a gestão ali no fim de 2019, para pautar e ter o impeachment como uma questão central, né? Ali no segundo semestre de 2020, nós já fizemos um processo de coleta de assinaturas de pessoas físicas, nós fizemos um site, uma plataforma bem legal, a gente coletou mais de 1.000 assinaturas de pessoas físicas favoravelmente ao impeachment de Bolsonaro. Nós também organizamos, né, especialmente enquanto coletivo Juntos, que é um coletivo que eu, André, a Luísa e a Bianca fazemos parte também. Nós fizemos também um evento dentro da Faculdade de Direito, online, né, para pautar a importância do impeachment naquele momento, em que nós contamos com a presença da deputada federal Sâmia Bonfim e do professor da Faculdade de Direito da USP, Rafael Maffei. Foi um evento extremamente importante em que a gente pôde debater tanto os aspectos políticos quanto jurídicos do impeachment. E aí, no começo desse ano, agora em janeiro, nós protocolamos também um pedido de impeachment, então esse é o nosso segundo protocolo de pedido de impeachment. Nosso pedido, que nós protocolamos agora em janeiro, foi um pedido que contou com essas mais de 1.000 assinaturas de pessoas físicas, contou com assinaturas de entidades estudantis também, mas nós consideramos extremamente importante conseguir conduzir também uma campanha que englobasse pedidos de impeachment de outras faculdades e construir essa campanha massiva num dia tão importante como esse, né? Um dia em que nós precisamos relembrar para não esquecer de um passado tão nefasto da ditadura militar que Bolsonaro também a todo momento tenta legitimar. Nós mostramos e damos o nosso recado da forma como foi possível, já que nós não podemos ir nas ruas, mas que nós não iremos esquecer do nosso passado e que nós vamos trabalhar a todo momento por um futuro diferente. Como Luciana disse, a juventude atualmente, o projeto de juventude que o coletivo Juntos pauta, e que o conjunto dos coletivos que estão hoje nos nossos centros acadêmicos pauta, é um projeto de juventude transformadora, um projeto de juventude que, a despeito de não poder ir nas ruas agora, não irá se calar diante das proposições de um governo ridículo como é o de Bolsonaro. E para finalizar, acho que é importante salientar uma coisa, né? A hora do impeachment é agora. O professor José Geraldo falou muito sobre a importância da hora também. E a hora é agora, né? Nós não compactuamos com a posição de algumas entidades, inclusive entidades de esquerda, que têm se posicionado no sentido de ir contrária à pauta do impeachment para construir as eleições de 2022. As eleições de 2022 são centrais também para pautar esse novo projeto de país que nós queremos, mas a hora do impeachment é agora. E pautar, ter a responsabilidade de pautar o impeachment nesse momento é sobre salvar vidas, né? E os partidos, especialmente os partidos de esquerda e as entidades estudantis de esquerda, devem ter essa responsabilidade de conduzir o processo de impeachment tão logo quanto seja possível, e muito em breve esperamos que a gente consiga tecer essa luta nas ruas. Muito obrigada, pessoal, foi uma honra construir esse evento com vocês. Muito obrigada, Letícia. Bom, eu queria passar a palavra novamente para a Luciana, para ela nos responder uma pergunta e também dar as suas considerações finais desse evento aqui. A pergunta é a seguinte: Luciana, como podemos, nesse momento de pandemia, nos somarmos às importantes mobilizações para tirar o Bolsonaro do poder? A palavra é sua. Certo. Primeiro eu queria dizer para a Letícia, eu já disse para ela naquela ocasião, mas vou dizer agora ao vivo, que eu fiquei muito, muito orgulhosa quando eu vi a entrevista dela falando, quando ela foi eleita a primeira mulher negra presidente do 11, né? E que eu vi ela falando que eu tinha sido uma inspiração para ela em 2014. Eu fiquei muito emocionada e tenho certeza que hoje a inspiração
é ela, né? Ela é uma inspiração. Tu, Letícia, e vocês também, gurias, a Luísa e a Bianca, são inspirações para toda essa geração de mulheres que quer ser protagonista, né? Que não aceita mais a ideia de que o lugar das mulheres é na cozinha, é dentro de casa. É na cozinha, é dentro de casa se a gente quiser, né? Mas o nosso lugar é onde a gente quiser, inclusive na direção do Centro Acadêmico de Direito, numa universidade como a USP, uma mulher negra com uma história de vida difícil como a Letícia, que chegou lá e não só chegou lá como um projeto individual, né? Mas chegou lá construindo um projeto coletivo. Então, isso é fundamental e é um exemplo maravilhoso. Eu queria, antes de responder a pergunta, falar uma coisa que eu acho que é importante, que o professor Zé Geraldo, na sua ótima fala, tocou, e eu queria reforçar, né, que como é que hoje a gente chega num momento do Brasil, depois de tantos anos da redemocratização, de tantos anos da nova Constituição, nós ainda estamos diante de um perigo golpista, né? Mesmo que esse perigo golpista seja, digamos assim, relativamente fraco, né? Porque, pelo menos na minha avaliação, o Bolsonaro não tem condições políticas de fazer o golpe que ele gostaria de fazer, mas como é que isso passa pela cabeça das pessoas, né? Como é que existe ainda gente que defende, como é que nós temos um vice-presidente, além do próprio presidente, que defendem o 31 de março como expressão de um movimento legítimo, e que não enxergam que o que ocorreu foi uma violação brutal da Constituição, uma violação dos direitos humanos. Eu acho que isso tem muito a ver com isso que o professor Zé Geraldo falou, da falta de uma justiça de transição no Brasil, né? Da falta de nós termos feito a persecução penal dos agentes públicos que cometeram violações de direitos humanos. Eu, inclusive, escrevi um livrinho sobre isso que chama Direitos Humanos no Brasil no Banco dos Réus, que foi resultado do meu trabalho de conclusão do curso de Direito, que eu concluí só recentemente, porque como eu fui deputada há muitos anos, acabei só concluindo em 2011. E foi justamente a pesquisa que eu fiz, e na época nós estávamos com aquela DPF no Supremo, né, quando o ministro Eros Grau deu aquele voto vergonhoso, né, mantendo a anistia, mantendo a interpretação da lei da anistia para proteger os agentes públicos que cometeram violações de direitos humanos, e o Supremo, então, por maioria, chancelou essa interpretação. Eu, inclusive, apresentei um projeto de lei que foi elaborado junto com o professor Fábio Conder Comparato, na época, para rever essa interpretação, né? Só que ela segue vigente alimentando esta lógica de que o que ocorreu em 64 foi para salvar o Brasil do comunismo, né? E aí a gente só pode chegar a uma conclusão, que eu tenho falado muito a respeito também, porque eu tenho pesquisado e estudado sobre a vida e a obra da Rosa Luxemburgo, e o que ocorreu na Alemanha naquele período, né? Pós o assassinato da Rosa, que foi assassinada em 19, veio a República de Weimar, que foi um governo de, digamos, hoje seria classificado de esquerda ou de centro-esquerda, né? E do Partido da Social-Democracia Alemã, do qual a Rosa tinha saído para fundar o Partido Comunista, quando eles decidiram governar com e para os interesses da burguesia. A gente viu isso também em 64, né, as vacilações do governo Jango em relação aos ataques que eram necessários ser feitos aos interesses do grande capital, e vimos isso ao longo dos 13 anos de governo do PT, né? Então, esses governos que ficam no meio do caminho, que não fazem o enfrentamento até o final, que não desarmam a força da burguesia, que não enfrentam as estruturas políticas, que não mudam as estruturas políticas, que simplesmente se adaptam a elas, né?
mas fazem algumas políticas sociais. Claro, não dá nem para comparar o Jango com o Lula, porque o Jango foi muito mais radical, né, do que o Lula nas propostas, pelo menos, que ele tinha. Mas o Lula e a Dilma foram agentes dos interesses da burguesia durante os 13 anos, né, fazendo políticas sociais de crédito, de Bolsa Família, mas sem tocar nas estruturas do poder econômico e do poder político das velhas oligarquias, que inclusive foram ressuscitadas, né, e foram fortalecidas num governo comum, junto com o PT e com o PCdoB, e enfim, com os partidos todos que governaram ali. E não fizeram a justiça de transição, não acertaram as contas com a ditadura, não promoveram sequer uma possibilidade de o governo se pronunciar no Supremo Tribunal Federal a favor da interpretação de que os genocidas não poderiam ter anistia, porque o advogado-geral da União foi também na mesma linha do voto do Eros Grau. Então, foi uma tragédia que redundou no fortalecimento da extrema-direita, né? Como foi no nazismo, como foi em 64 e como foi agora. Só que agora, felizmente, nós não tivemos um governo com força política suficiente para impor uma ditadura, tá? Mas as tentativas seguem. As tentativas seguem e vão seguir. Por isso, para responder a pergunta sobre o que fazer para a gente tirar o Bolsonaro nesse momento de pandemia, eu acho que a gente tem que estar atento ao momento certo em que nós vamos ter que sair às ruas. Isso vai ter que acontecer. Nós vamos ter que botar máscara daquelas PFF, que são as mais seguras, nós vamos ter que nos armar de álcool gel, nós vamos ter que fazer, quem sabe, as pessoas que já foram vacinadas, né, os mais idosos, vão ser a linha de frente desse processo. Eu estou vendo muito se falar nisso, né, de que os idosos já vacinados vão poder sair às ruas em breve. Ou, quem sabe, a gente vai ter que se arriscar, né? A gente vai ter que se arriscar porque o povo está morrendo com o vírus e morrendo com a fome, com o desemprego, com a crise social. Então, vai chegar o momento em que a ebulição, né, vai nos obrigar a sair às ruas, vai nos dar legitimidade para sair às ruas, porque, na verdade, essa ebulição, ela tem que vir do povo, ela não pode ser de cima para baixo, né? Então, a gente tem que ir alimentando essa ebulição com movimentos como esse que vocês fizeram hoje, do pedido de impeachment. Nós viemos tentando fazer isso desde há um ano atrás, com o nosso primeiro pedido de impeachment, através das redes sociais, através do trabalho social que a gente está fazendo também nas comunidades. Quando a gente leva comida para as pessoas, a gente também leva o debate político, a gente também leva a consciência política. Então, acho que a gente tem que ir construindo essas condições para, quando nós percebermos que há uma ebulição no povo que nos dê essa legitimidade para ir para a rua, que há uma fratura mais aguda no andar de cima, que nos permita meter essa cunha, vai ser a hora de sair para a rua e vai ser a hora de derrubar o Bolsonaro. Eu espero que isso aconteça, porque eu não quero chegar até 2022 com o Bolsonaro sendo mantido no poder e podendo ir para o segundo turno. E nós chegarmos ao segundo turno e termos que escolher entre o Lula e o Bolsonaro, né? Claro que nós vamos escolher o Lula, né? Porque nós vamos escolher qualquer um contra o Bolsonaro. Agora, eu quero, pelo menos, que a gente tente tirar o Bolsonaro antes. Que a gente tente eliminar essa chaga, esse verme que tomou conta da política antes de 2022. E nós, do PSOL, com certeza, vamos ser parceiro para todas as ações comuns de enfrentamento e de derrota ao Bolsonaro. Mas nós vamos fincar nossa bandeira, nós vamos apresentar o nosso programa, nós vamos apresentar nossas propostas que são anticapitalistas, que são antissistema, e que não aceita a ideia de um governo de coalizão, de conciliação de classes, para repetir, não mais como tragédia, mas como farsa, o que já foi feito no Brasil. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço, especialmente para o professor José Geraldo e para todos vocês, gurias e guris, que estão aqui fazendo essa representação dessa enorme quantidade de centros acadêmicos e de movimentos sociais que estão na luta para enfrentar o Bolsonaro.
Muito obrigada, Luciana. É sempre uma honra te ouvir. Acho que as falas extremamente qualificadas e nos dá um panorama da conjuntura e dos próximos passos que a gente deve seguir. É sempre uma inspiração mesmo, um orgulho construir a mesma organização que você. Te agradeço muito em nome da gestão contracorrente do Centro Acadêmico de Direito aqui da UNB. Agora eu queria fazer uma pergunta para o professor Zé Geraldo, para que ele responda e também faça as suas considerações finais, que a gente já está encaminhando aí para o final da nossa live. Então, professor, o que você espera que as universidades, em especial a UNB, façam em relação aos ataques democráticos que vêm ocorrendo? Então, um pouquinho antes de entrar na conversa com vocês, eu vinha de uma entrevista para um espaço aqui de Brasília chamado Expresso 61, e o jornalista me perguntava o que eu considerava destacável de análise no golpe que quase se deu esses dias, né? E eu respondi a ele que, a meu ver, nós já estávamos dentro de um processo golpista, do ponto de vista teórico, se levarmos em conta as análises, por exemplo, de Marx sobre o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que, para a ciência política, se caracterizou como a forma de conceituar o que a gente chama de golpe de Estado. E que já estávamos dentro de um golpe desde 2014, que foi promovido com uma peculiar articulação das oligarquias, da elite econômica, do processo legislativo encampado num movimento artificioso de impeachment, numa judicialização da política que encontra agora no lawfare e na forma como se exercitou o afastamento de uma candidatura com base social para confrontar esse regresso da oligarquia, que foi a prisão por meio de uma prática judicial que não passaria nas melhores faculdades de direito, né? O que se expressou ali do ponto de vista do exercício da judicialização e do Ministério Público, em que pese termos construído na Constituinte representações para um judiciário democrático, um Ministério Público com reconhecimento dos valores da cidadania. Não nos esqueçamos que o relator do Ministério Público na Constituinte foi o meu querido amigo, com quem já escrevi livros, chamado Plínio de Arruda Sampaio, candidato do PSOL à presidência da República, né? E que também encontrou nos meios de comunicação uma forma de produzir uma narrativa, né, que diabolizasse os governos de esquerda, representados na estrutura política da coligação democrático popular, que foi liderada pelo PT, mas que teve quase que todos os partidos de esquerdas presentes na articulação política, ou ao menos na base de sustentação no parlamento, né? Então a gente já estava dentro do golpe, por isso que eu achava que duas coisas nós precisávamos ter em mente. A primeira, confiar menos na governança, porque há limites operacionais. Por exemplo, sem ser parte de governo, eu atuei em diálogo com as estruturas de atuação ministerial, com o ministro Tarso Genro, por exemplo, no Ministério da Justiça, no Ministério da Educação, no Ministério, no Conselhão, onde se fazia o diálogo com a sociedade civil. Menos governo e mais ativismo do social, mais capacidade protagonista dos movimentos sociais para construir a agenda de transformação da reforma agrária, da alimentação sustentável e saudável. Hoje mesmo estou publicando com outros colegas da FIAM um livro sobre a soberania alimentar. E para construir
Lá no Ministério da Justiça, com o ministro Tarso, por exemplo, a gente tentou construir uma recuperação da leitura legítima da lei de anistia. E, agora há pouco, se dizia, interpretando esse movimento que quase levou... Verdade, professor. Eu fui injusta na minha fala, porque o Ministério da Justiça realmente trabalhou contra essa interpretação falaciosa. De um PT. Eu não quis elogiar o meu próprio pai nesse caso, né? Mas o seu próprio pai é muito orgânico. O seu papai é muito orgânico, quer dizer, do ponto de vista da construção dos conceitos de democracia participativa, de orçamento participativo, de povo no poder, que eu acho que é com o povo que a gente organiza o social e faz a luta política. Os governos têm limites, colapsam, eles têm o jogo que perturba o seu próprio movimento, se ele quer se manter na institucionalidade, se ele não quer fazer golpe à direita ou à esquerda, quer dizer, se ele não quer ou stalinizar o processo, ou se ele não quer fascistizar o processo. Então, é o social. É por isso que são vocês, nos centros acadêmicos, que estão agindo como social, e empurram os governos, sustentam os governos, constrói a agenda dos governos. A reforma agrária, por exemplo, Celso Furtado, que está sendo celebrado, diz que o MST foi o movimento social mais importante do mundo no século XX. E, portanto, pela sua força revolucionária. Na sua agenda de reforma agrária, não é isso? É claro que o conceito de reforma agrária inscrito na agenda política do MST, que faz cooperativa, que distribui alimento para a população, que foi a maior resposta social, por exemplo, com cestas básicas, como os petroleiros para botar o gás subsidiado, como as prefeituras de Araraquara, de Santos, que estão garantindo 0 mortes em Araraquara essa semana, 0 mortes, como na China, 0 mortes. Então, eu diria assim, claro, os governos eles lidam no campo do institucional, eles fazem guerra de movimento de posição. A gente faz o Ananias, na reforma agrária, dizia assim, e o Gilberto Carvalho, é preciso um pé dentro e um pé fora. Como é que a gente equilibra com o pé dentro e o pé fora? Eu não sei. Eu só sei que, se não formos aliança com o social, o que disse a Letícia, o que a Luísa celebrou aqui no Coisa, se não juntar estudante com trabalhador, não é isso? Se não juntar povo organizado nas suas agendas e nas suas lutas, os governos ficarão num institucional que vai fazendo a mediação. Por isso que muita gente dizia assim que a Constituinte foi uma mediação conciliadora. Foi. E não era para ter sido. E foi porque os movimentos tomaram a Constituinte que ela se transformou a agenda das grandes transformações que estão no horizonte do país e as reservas utópicas que nos permitem olhar para o adiante. Porque se nós não tivéssemos essas reservas utópicas, nós nos renderíamos ao conformismo da conjuntura. E é por isso que a gente pode botar máscara, fazer a geração de 68 se vacinar e ir para a rua e resgatar o movimento estudantil, porque sem o movimento estudantil, sem o movimento dos trabalhadores, não há transformação. Não são os governos, não é o juiz de Curitiba, não é o tribunal do professor, nosso colega, nosso professor Gilmar Mendes, né? É a capacidade interpelante que o social tem de apresentar suas agendas e de mostrar qual é o horizonte utópico da grande transformação. Somos nós. Ou nós nos puxamos enquanto movimento, ou nós saímos da condição de protagonismo delegado e vamos para a ação política como sujeitos da transformação. Não é esse o movimento do direito achado na rua?
A gente não apoia o jurídico porque ele é legal. Quanto mais leis, menos direitos, não é isso? Quanto mais leis, menos direitos. Não é? Porque o cinismo político, desde Maquiavel, já disse, né, que é o lawfare para os amigos, tudo, né? Para os amigos, tudo. Então, eu acho assim, respondendo a vocês, nós estamos dentro de um golpe já, e ele não se consuma, porque, de algum modo, nós somos capazes de nos mobilizar, de agir com consciência e com projeto. E o que está escrito na peça de impeachment dos estudantes é a tradução do melhor direito do projeto de democracia, do projeto de transformação, que é um projeto socialista, gente. É um projeto socialista, né? E acho que até que melhor está ilustrando isso, me desculpem vocês que são mais partidarizados, é o Papa Francisco. É ele que está melhor dizendo isso. Ele está falando em salário universal, é ele que está falando na nova economia de Assis, é ele que está falando na fake news como forma de empobrecer a política, e é ele que está dizendo, com base na teologia dos 3 T's, terra, teto e trabalho. Eu não estou falando por causa de adesão cristã, eu estou falando por causa de lucidez. Ele diz, é a maneira de dar dignidade à caridade, porque a dimensão sublime da caridade é a política. Então, eu acho assim, a política é a ação dos sujeitos na polis. Cabe a nós, como os estudantes estão fazendo. Por isso que eu disse, vocês sabem fazer a hora, vocês não esperam acontecer. O Vandré até ficou rendido na sua própria frustração, mas a música dele traduziu a nossa consciência possível. E a consciência possível, o Papa disse ontem, né? Saber por que é que quem está gritando Hosana hoje, domingo de Ramos, pede crucifique amanhã. Né? Porque quem cospe na tumba do Kizar beijava o chão que ele pisava no dia anterior. Então, como é que a gente faz a consciência possível transformar a nossa ação num agente de mudança da sociedade? Eu acho que é nisso que a gente tem que confiar, nos movimentos, na capacidade ativa da cidadania, nas reservas utópicas das lutas históricas, essas lutas que os negros realizaram, as mulheres realizam. Está começando o abril indígena, que os indígenas dizem que está na sua agenda do território livre, da terra livre, e eles, com governo, ou sem governo, ou contra o governo, nós vamos fazer. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, com o governo, contra o governo ou sem governo. Vamos fazer. Não é não, Letícia? Com certeza. Você sabe que o Fábio Sais Silva, que foi lá dirigente do 11, foi me orientando, né? Eu não sabia, que legal. Foi A me gente tem orientando. vários ex-diretores do 11 por aí. Que a Lívia Jimenez, que foi lá do 11, nossa professora na UFRJ hoje, foi me orientando aqui também. Né? Colega da professora Thalita, que está aí nos acompanhando. Pessoal, vou pedir licença para sair, que eu tenho uma outra live agora, 7h30. Uma live da AJD. Luciana, eu trouxe o exemplo do Tarso, não é porque ele é seu pai, não, é porque realmente ele é uma expressão rica da política. Não é à toa que o Boaventura de Souza Santos ama o seu pai, tá certo? Eu sei. Tá bom, foi um prazer, professor, ouvi-lo, um prazer ouvir vocês, gurias, André, e parabéns mais uma vez. Tomara que muitos outros pedidos de impeachment cheguem até o Congresso, até a Câmara, e a gente tenha cada vez mais força para tirar o Bolsonaro. Um beijo grande, pessoal. As meninas têm seu endereço para eu mandar material do direito achado na rua, que você agora é advogada? Tem sim. Tem até o meu WhatsApp. Tá bom? Tá. Um beijão. Beijo. Bom, pessoal, a Luciana já saiu, mas eu queria começar a agradecer todo mundo que fez parte desse evento. E as considerações finais, e as considerações finais dos nossos colegas estudantes?
Então, a gente está com pouco tempo. Então, dá pouco tempo para eles. Não, acho que se André e Letícia quiserem falar aí, já que foram chamados pelo professor Zé Geraldo, que nós estamos também, professor, a galera entra em aula daqui a pouco, mas não tem problema não. Vai lá, André e Letícia. Então vamos lá, né? Já que o professor Zé Geraldo convocou aí, vamos fazer uma fala final. Queria agradecer muito a presença do professor Zé Geraldo, da Luciana Genro, que saiu, a Letícia Chagas, que foi fundamental aí na construção desse movimento pelo impeachment, e tem feito um baita trabalho lá no Centro Acadêmico 11 de Agosto. A gente tem sido muito parceiro em renovar o caráter do movimento estudantil, dar uma cara mais de luta. André, só vou pedir às meninas para colocarem aí na legenda a fala da Ana Paula Daltoé, inglês Barbalho, maravilhosa, a vice-presidente da Comissão Justiça e Paz aqui de Brasília, professor Marcelo Bezerril, que foi candidato a reitor, vice-reitor da nossa UNB, lá da Planaltina, a Mara do MST, a Mara da Via Campesina, gente. Olha com quem vocês estão falando, não é com o governo, não. É isso. Mas estamos aqui, o professor Zé Geraldo, a gente conseguiu construir um movimento muito forte aí dos estudantes de direito agora. Eu acho que a gente deu exemplo aí, eu acho que a gente tem que levar esse exemplo para todo o movimento estudantil, assim como a geração de maio de 68, né, que foi como uma faísca. A Letícia falou muito bem de como os estudantes têm que se unir aos trabalhadores, como na história nós tivemos exemplos disso, né? Como a geração de maio de 68, pelas ocupações do mundo inteiro, o movimento estudantil ativo conseguiu acender uma chama de esperança, né, para a construção de um mundo novo, sem racismo, sem LGBTfobia, sem a exploração do homem sobre o homem. Então, acho que é nosso papel do movimento estudantil ter esse compromisso da construção de um mundo novo. E eu acho que o movimento estudantil tem que ser sonhador, tem que batalhar, tem que ir para cima. E as entidades do movimento estudantil, a União Nacional de Estudantes, a Federação Nacional de Estudantes de Direito, tem que estar a serviço também dessa luta, porque agora nós temos uma conjuntura difícil, né, professor? Com conjuntura com o Bolsonaro, que a gente não pode esperar as urnas, nós temos que derrotar o Bolsonaro agora. Enfim, eu não quero me alongar muito aqui, não, porque eu estou ansioso. Nós derrotamos os marechais e os generais que o antecederam, agora ele é mais fácil derrotar um capitão, não é isso? É isso. Então, vamos colocar o nosso bloco na rua, né? Em breve vamos colocar. Mas, enfim, queria ouvir mais a Letícia, que é a nossa convidada aqui do CADI UNB. Pessoal, eu queria agradecer muito, essa live foi muito importante para nós do 11, nós ficamos muito felizes em conseguir participar de mais essa iniciativa, o pessoal do CADIR, inclusive, esteve com a gente quando a gente foi aí para Brasília protocolar nosso pedido de impeachment, então é uma parceria que já está rolando desde as nossas primeiras construções, e agradecer muito também por ter podido conhecer o professor José Geraldo, acho que foi muito importante, acho que a pandemia tem muitas coisas ruins, né, a maior parte das coisas são ruins, mas também existem coisas boas, né, do tipo de conseguir construir tipo de evento como esse, né, que provavelmente não aconteceriam se a gente tivesse presencialmente. E acho que as falas do professor José Geraldo foram extremamente inspiradoras para mim também, né, eu consigo imaginar o quanto o professor é um professor que está na luta e que está ajudando os estudantes aí na UNB, e para nós é essencial, né, nós que somos estudantes sabemos o quanto é importante, né, que professores, ainda mais em faculdade de Direito que são tão tradicionais, né, tem um lado, né, que é o lado dos estudantes e da luta coletiva, e para mim é sempre muito feliz, eu fico sempre muito feliz em ver professores como você, professor José, foi uma honra conhecê-lo, na Sanfra nós temos vários professores também que nos ajudam muito, né, e a eles essa luta também pertence, né, são professores que têm nos acompanhado aí, destaco a figura do professor Rafael Maffei, que tem escrito sobre impeachment em diversos jornais desde o ano passado, é um importante acadêmico na luta pelo impeachment, e também tem auxiliado nós no 11 há bastante tempo já a conseguir pautar essa pauta com cada vez mais qualidade. Muito obrigada, pessoal. Brilhante, Letícia. Nós que agradecemos, Letícia, muito obrigada. Muito obrigada a todos que enriqueceram nossa luta, levantando pontos importantíssimos na construção pelo Fora Bolsonaro. E acho que é isso, a gente vai encerrando, agradecendo a todos que participou pelo YouTube também.
E agora a Luísa vai falar um pouquinho para a gente encerrar. É isso, gente. Agradeço muito. Queria dizer aqui, professor Zé Geraldo, que se a gente pudesse, passaríamos a noite inteira aqui conversando, debatendo, ouvindo o senhor, a Luciana, a André, a Letícia, para a gente formar de fato e construir mais iniciativas contra esse governo que é realmente genocida, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto e a nossa live vai ficando por aqui. Mas antes de encerrar, gostaria mais uma vez de agradecer todos os nossos internautas que participaram, que comentaram no chat, que elogiaram as perguntas que a gente recebeu também. E, muito importante, agradecer toda essa equipe da Gestão Contra a Corrente que esteve empenhada na construção de todo esse processo, dessa live. Queria agradecer também a participação técnica, que foi fundamental, do nosso querido camarada e militante Giovanni. Não sei se está aí podendo aparecer com a câmera para dar um oizinho para as pessoas, mas muito obrigada, Gil, ele que proporcionou aqui que alguns comentários viessem para a tela, essas coisas técnicas, assim. Então, muito obrigada, Giovanni. Também não posso deixar de agradecer os professores todos que estiveram aqui na live, os estudantes, os técnicos da universidade. Aqui está presente o movimento estudantil e a Universidade de Brasília, né? E, por último, agradecer esse grupo de advogados que, junto com a gente, tocou essa iniciativa, ajudando na elaboração da minuta, que foi enviada para diversos centros acadêmicos. E agradeço também aos professores da Universidade de Brasília que nos ajudaram, nós do Centro Acadêmico de Direito, a acrescentar alguns pontos, enfim, para que esse protocolo de pedido de impeachment saísse da melhor forma possível. No mais, peço que vocês curtam essa nossa live, compartilhem com quem vocês quiserem, que vai ficar salva a live. Sigam a gente e o 11 de agosto nas redes sociais para acompanharem as nossas iniciativas, para se somarem com a gente nas nossas iniciativas. E é isso, galera. Boa noite, boa aula para quem tem aula agora. E fora Bolsonaro genocida.